Ontem, como todos nós vimos, rolou a cerimônia de posse do Lula e não aconteceu nenhuma baderna bolsonarista. Os bolsonaristas não fizeram nada bolsonarístico, né? Foi muito falado, eles não fizeram nada, eles broxaram, né, pessoal? Se bem que broxadas são coisas inerentes do bolsonarismo. Mas eu gostei muito da cerimônia de posse do Lula. Lula tem tudo para acertar com o seu novo governo. Entretanto, o ano de 2023 será um ano repleto de desafios para o Lula e é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Na sua opinião, o que você achou da posse do Lula? Você acredita que o Lula tem tudo para aceitar e qual vai ser o principal desafio desse ano de 2023 para o Lula? Deixe o seu like se você gostou da posse e acha que o Lula fará um bom governo e, claro, se inscreva no canal. E por que eu estou falando para você que eu acho que o Lula tem tudo para aceitar? Primeiro, pela composição que ele fez no governo. De fato, foi um governo de frente ampla. Os ministros que foram selecionados são ministros que temos algumas ressalvas, também já falei sobre isso, link aqui no card, mas na sua maioria pessoas muito capacitadas. Dentre eles nós temos Alckmin, Simone Tebet, Marina Silva e também o Fernando Haddad. Quatro ex-candidatos à presidência da República de 4 partidos diferentes. Então a frente ampla, ela foi feita. E Lula está muito mais experiente, ele tem noção dos problemas que o nosso país vai passar, tanto que, ou precisa aprimorar, tanto que ele mostrou isso no discurso de posse, quando ele falou de combater a desigualdade. Os meus comentários sobre a posse do Lula, link também aqui no card. Só que essa frente ampla que o Lula construiu no governo dele é um problema que ele vai ter que lidar, obviamente, porque a manutenção de uma frente ampla como essa que ele fez é muito difícil. Lula tem essa habilidade, é um homem que já está no seu 3º mandato, tem experiência política, mas ele vai encontrar muitas dificuldades. Porque governos de frente ampla, esses governos de grandes coalizões, eles têm interesses distintos, pensamentos distintos, ideologias completamente divergentes. Você tem integrantes desde partidos de esquerda até partidos da centro-direita, como União Brasil e PSD. Então ter a manutenção dessa estrutura harmônica e funcionando é complicado. Ah, são pensamentos divergentes, como a imprensa está falando, vão bater cabeça. Eu acho isso uma grande tolice, como a imprensa está colocando, a crítica como está sendo feita. Porque, pessoal, pensamentos conflitantes, conflitos, atritos em organizações são as coisas mais normais. O pensamento divergente faz parte, sim, da nossa democracia. Então a imprensa, ela tem ali uma muita má vontade com o Lula. Ah, porque a Simone Tebet, ela tem um pensamento diferente do Haddad, por isso que eles vão ter atritos. Eu acho difícil isso acontecer pela característica do Fernando Haddad. Se Lula tiver problemas com a composição do seu governo, eu vejo que não vai ser entre Fernando Haddad e Simone Tebet, porque são duas pessoas muito experientes. E já que nós falamos dessa relação com a imprensa, esse vai ser um outro desafio. Porque a imprensa brasileira, ela é um pouco obtusa, na maioria dos casos. Como as críticas para que Lula nomeasse ministros, indicando, querendo especular nome de ministros. Uma tolice. É uma imprensa de classe média, que pensa somente com o panorama neoliberal, por isso que não fez as críticas ao governo Bolsonaro como deveria ser feito. E fica querendo arrumar subterfúgios para a vitória do Lula em cima do Bolsonaro, sendo que nós sabemos que o Lula venceu o Bolsonaro por conta do modelo econômico fracassado do neoliberalismo do Paulo Guedes, que massacrou a população de baixa renda, só que a imprensa não vai admitir isso, obviamente, porque é o modelo que a imprensa defende. Então a relação do Lula com a imprensa é algo que vai ser também um desafio, porque eles falam o seguinte: não, nós queremos pluralidade. Aí o Lula faz um governo plural, o que acontece? Eles reclamam que tem pluralidade. Tem que ser na pluralidade da ditadura do centro. Esse é o pensamento de uma parcela considerável da imprensa política brasileira, que é extremamente obtusa e, sinceramente, é difícil de ler. Mas esse vai ser um desafio. Agora, falando com relação aos desafios políticos, né? A relação que o Lula vai ter com o Congresso também é um grande desafio do Lula, principalmente com a Câmara dos Deputados, que é uma Câmara majoritariamente bolsonarista e uma legislatura que vai começar em fevereiro, bem diferente dessa que o Lula negociou a aprovação da PEC da transição. E aliados do Lula, correligionários, melhor dizendo, na Câmara dos Deputados já alertaram sobre a insatisfação que a Câmara está com o Lula, porque o Lula na composição ministerial, ele privilegiou demais o Senado, como ele já havia feito nos outros mandatos, porque o Lula sempre teve uma relação de mais proximidade com o Senado. Quem tentou ter uma relação próxima com a Câmara e se deu mal foi justamente a Dilma Rousseff. Mas isso causou uma certa insatisfação por parte de alguns partidos que estão ocupando a Câmara dos Deputados, como União Brasil e PSD. 2 partidos que compõem a base de Lula no ministério. E eles falaram que são independentes na Câmara. Só que o Lula chamou essa galera toda e falou o seguinte: ou tem voto ou não tem ministério.
Sem voto não tem ministério. Já expliquei isso tudo também, tem vídeo meu, link aqui no card. E o Lula vai ter que negociar em 2023 a extensão da PEC da transição. Por isso que vai ser um desafio, na minha opinião, político, a relação de Lula com o Congresso. Mas de tudo isso, qual que é o principal desafio até o momento? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. Agora pensando mais do ponto de vista da prática do dia a dia, né, e da reconstrução do Brasil, Lula vai ter um enorme desafio com a geração de empregos. Isso é batata, pessoal, pelo seguinte: hoje a nossa economia ela está muito financiarizada, principalmente os grandes empresários, os donos das empresas. E o que significa estar financiarizado? É você ter uma parte considerável dos seus rendimentos vindo de aplicações financeiras e não das suas empresas. Hoje vale muito mais a pena você, a depender do caso, deixar o seu dinheiro aplicado em uma aplicação financeira do que investir na construção de negócio. Eu já dei esse exemplo para vocês ao longo do ano passado, o meu exemplo pessoal. Eu tenho um dinheiro guardado, eu poderia abrir uma loja de chocolate, eu geraria 2 postos de trabalho. Só que quando eu peguei ali para ponderar se valia a pena ou não, valia muito mais a pena deixar o meu dinheiro aplicado no Nubank, que o meu rendimento seria igual. Então o que o Lula vai fazer para tentar quebrar essa lógica? Ele vai pegar o dinheiro dos bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil e BNDES, e investir justamente em pequenos comerciantes locais, no empreendedorismo nas periferias, que junto com a manutenção do Bolsa Família em R$600 e o aumento real do salário mínimo, o Lula vai abastecer com o mercado consumidor esses novos empreendimentos para gerar emprego. Vai ser um desafio, mas é assim que o Lula pretende aumentar e gerar empregos no nosso país. Só que para fazer isso, há um outro desafio, que é a reconstrução do nosso país. E como você viu no discurso do Mourão, que eu comentei, link também aqui no card do vídeo, o Bolsonaro ele destruiu as nossas instituições republicanas. O próprio Mourão, no discurso dele no dia 31 de dezembro, falou: nós fizemos uma reforma no serviço público. As aposentadorias, as vagas que foram fechadas por conta das aposentadorias, nós não recontratamos ninguém. Ou seja, o governo Bolsonaro agiu de modo deliberado para defasar o serviço público, prejudicando assim o acesso da população a esse tipo de serviço e também dificultando a eficiência das organizações públicas. Então, cada vez mais, as instituições foram sendo destruídas por Bolsonaro, colocando pessoas incompetentes, cortando verbas e não realocando funcionários, não contratando novos funcionários. Então, como que o Lula vai gerenciar ou vai gerir a máquina pública brasileira se ela está com essa defasagem de mão de obra e de atendimento à população? Então essa é uma dificuldade. Bolsonaro conseguiu destruir o nosso país nos últimos 4 anos e reconstruir vai ser bastante difícil, como nós já estamos vendo. E um outro problema, e aí é uma dificuldade que nós podemos colocar, uma dificuldade interna do Partido dos Trabalhadores e do Lula, é conter, e isso precisa ser contido, aqueles movimentos identitários de esquerda. Porque esses movimentos, eles são o principal alimento para a direita no Brasil. Que é aquele movimento que prega quase aquela que nós podemos chamar de censura do politicamente correto. É aquela pessoa que cerceia as expressões, as palavras, o diálogo dos outros. Isso é um instrumento, assim, é um combustível muito grande para a direita. Tanto que a direita começou a pegar tração em meados, agora no início da década passada, quando esses movimentos identitários do politicamente correto tiveram o seu ápice. E aí o que acontece? Fica parecendo que não há uma liberdade da forma de se expressar. Por isso que a direita conseguiu pegar para ela a bandeira da liberdade de expressão. Ou algo que sempre foi da esquerda, mas a direita parece muito mais libertária, libertadora, porque não existem essas amarras no linguajar. Porque é muito chato, pessoal, sinceramente, você ser taxado de preconceituoso porque não sabe o A do LGBTQIA+. Ou você falar, ah não, ele é um deficiente físico, você não sabe se o certo é falar deficiente físico, portador de necessidades especiais, cadeirante, paralítico, você não sabe. E uma palavra equivocada pode fazer com que você seja apontado como preconceituoso. Então ninguém gosta de passar por essas tensões que a esquerda faz, ou uma parte da esquerda faz, porque a esquerda ela é muito plural. Mas tem essa parte que é perigosa e pode ser o combustível para a volta do bolsonarismo, porque Bolsonaro teve 58 milhões de votos. Não se pode esquecer disso. Então é um desafio conter esses anseios de censura dos identitários. E por fim, um desafio que o Lula vai ter é conseguir mobilizar novamente a população para ele
para ir às ruas. Lula já disse em vários discursos, inclusive no discurso de posse, que ele conta com o apoio da população. Ele quer que a população se mobilize, vá às ruas, caminhe junto com ele para ser um instrumento também de pressão contra o Congresso. Só que ao longo desses últimos anos, as mobilizações populares elas mudaram de caráter. Será que o PT ele consegue compreender essa nova forma de mobilização social? Não sabemos. Fora que em 2013, Dilma Rousseff massacrou os movimentos de rua, porque aqueles movimentos de junho de 2013 eram movimentos de esquerda, que acabaram sendo cooptados pela direita quando Dilma usou a Força de Segurança Nacional contra os manifestantes. Então, como que o Lula vai conseguir mobilizar as pessoas novamente para as ruas, para ajudá-lo nessa empreitada governamental? Difícil? Então esse é mais um desafio. De todos eles, qual que você acha que é o mais complicado para Lula superar? Na minha opinião, a geração de empregos. Mas qual é a sua?